Questão 10 do capítulo 3. O arco circular de raio A, mostrado na figura 3.7, está no plano XY e tem uma densidade de carga linear constante lambda e centro de curvatura na origem. Encontre o campo elétrico em um ponto arbitrário no eixo Z. Mostre que quando a curva é uma circunferência completa, sua resposta se torna essa aqui. Aqui eu já esquematizei a questão. Tem um arco circular de raio A. Então, aqui está o arco, ele tem raio A e ele está no plano XY. E o centro de curvatura está na origem. Então, nós vamos começar pela expressão que calcula o campo elétrico a partir de uma distribuição contínua de carga. Então, aqui na expressão do campo elétrico aparece esse R grande, que é justamente o vetor que liga o elemento de carga até o ponto de campo, porque que é para encontrar o campo elétrico em um ponto arbitrário do eixo Z. Então, essa distância aqui é que vai ao quadrado aqui, e a direção do campo elétrico é a direção desse vetor. Assim, eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa imagem para retirar dados para substituir aqui. Então, esse vetor R, que parte da origem e localiza o ponto de campo, é o vetor que está sem linha, que está relacionado com o campo. Ele é do tipo 0 na direção de x, 0 na direção de y e z na direção de z. O R', que localiza o ponto de fonte, ele leva uma linha justamente por isso. Tudo que tiver uma linha aqui, como o dq', esse R', é o que está relacionado com a fonte do campo. Então, o R' é igual a... Pensando em coordenadas cilíndricas, ele é o A nessa direção, na direção do versor de ρ. Então, quando é o versor, é opcional colocar a linha ou não. Nesse caso aqui eu não vou colocar, porque o versor que eu usar aqui uma vez, ele não vai se relacionar com o ponto de campo. Então isso não vai causar confusão nenhuma. E também o versor é uma entidade separada da natureza do problema. O versor não tem a ver com as cargas elétricas aqui. Então, como tanto faz, eu vou colocar aqui, para ter alguma coisa com linha aqui no vetor R'. Uma outra coisa que eu posso logo ver aqui é que esse dq é obtido por meio de uma variação aqui no arco e da densidade, porque o dq não é integrado diretamente. A gente escreve ele como dq' igual lambda d. Agora eu preciso de uma variação aqui nesse arco. Essa variação é da forma a d φ. Então aqui eu estou contando que existe um ângulo φ que parte daqui e localiza a direção do versor de ρ. Esse ângulo alfa aqui é fixo, ele só está aqui para mostrar a abertura do arco circular. Ele não vai se alterar, não durante a integração. Depois tem uma pergunta que faz com que ele se altere. Então, essa distância é daqui para cá, e essa variação é dado como a d φ, aqui contando que é o ângulo φ. Isso é assim por causa da seguinte questão. Se nós tivermos uma circunferência, e aqui tem um ângulo x, e esse arco S, e aqui o raio R dessa circunferência, então o S é igual o produto desses dois aqui, do raio pelo ângulo. Então aqui a gente pega uma variação infinitesimal de ângulo, um d φ, e esse raio é A. Então agora que a gente tem essa distância aqui, ela vezes a densidade de carga é igual a um elemento de carga, porque essa distância aqui é infinitesimal também. Uma outra coisa que já podemos substituir aqui é um versor de R. Então, mesmo que eu ainda não tenha dito qual é esse vetor, um versor pode ser sempre escrito como o quociente entre o vetor e o módulo desse vetor. Para substituir também esse dq', vai aparecer o d φ,
E aí é necessário também um limite de integração para definir, né? Então ele vai variar de menos alfa, que é aqui nessa ponta, até mais alfa. Então filhinha de menos alfa até alfa. Então já vou substituir essas três últimas informações aqui. O dq' é lambda, a, d', e esse vetor de R é o vetor de R dividido pelo módulo de R. Só que aqui já tem o módulo de R ao quadrado, vai ficar módulo de R ao cubo. Agora eu já posso tirar a densidade, porque é uma densidade de carga linear constante. E eu também vou tirar o A, que é o raio desse arco de circunferência aqui. Então esses dois são constantes, eu já vou tirar da integração. Agora nós temos que identificar melhor esse vetor, o R, que é a única coisa que falta para encontrar essa expressão de forma que ela possa ser resolvida. Então, conforme nós podemos ver aqui pela figura, existe uma soma vetorial de R' mais R grande, que dá R, e nós temos R e R'. Então nós obtemos esse R fazendo R menos R'. Então eu vou fazer a subtração entre esses dois vetores aqui, que é igual a Z na direção de Z, menos A na direção de ρ'. E o módulo de R é só escrito sem a seta. É a raiz quadrada de Z ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2. Só ver que aqui é um triângulo retângulo de lado Z e de lado A. E agora eu já posso substituir isso daqui, tanto o vetor de R quanto o módulo de R aqui nessa expressão. Aqui o módulo é esse parênteses elevado a 1/2. Só que eu quero o módulo ao cubo. É a mesma coisa de eu elevar ao cubo ambos os lados dessa equação. Então vou ter esse parênteses elevado a 3/2. Então aqui nesse eu tenho ainda o d'. E no denominador não tem nada que dependa de filhinha. Então eu posso tirar isso daqui da integral também. E aqui fica a integral de menos alfa até alfa, de Z na direção de Z, menos A na direção de ρ'. Aqui é d'. Então agora só precisamos resolver essa integral, que a partir do valor dela nós já chegaremos na expressão que calcula o campo elétrico de um arco de circunferência. E depois nós faremos uma escolha para o alfa, que para que ele gere uma circunferência completa, isso eu vou falar mais no final, ele tem que partir de menos π lá atrás até π. Então nós já sabemos mais ou menos como tem que ficar a resposta. Ela tem que depender explicitamente de alfa também. Então, para resolver essa equação que tem um caráter vetorial, nós vamos fazer o seguinte. O campo elétrico pode ser escrito como x na direção de x, mais y na direção de y, mais z na direção de z. E cada uma dessas componentes é encontrada fazendo o produto do campo, que por enquanto a expressão que a gente tem para o campo é essa, um produto escalar com o versor daquela direção. Então, para eu encontrar o x, eu vou fazer assim. É igual ao vetor E, produto escalar com o versor de x. E então eu vou fazer o produto pelo versor de x nessa equação. Mas aqui fora da integral não tem nada vetorial, é tudo escalar. Então só o que tem de vetorial são esses dois versores. Então é aqui que vai ter o produto por esses versores de x. Eles vão multiplicar esse parênteses e vão fazer distributivo, né? Então vai ficar versor de x vezes o versor de z, e aqui menos a, o versor de ρ' vezes o versor de x. Então vou copiar isso daqui agora. Dessa forma, né? Acontece que eu até sei quanto é esse produto, porque eles são da mesma base os dois, mas esses daqui não são da mesma base. Então eu preciso escrever o versor de ρ em termos da base canônica.
Isso eu faço da seguinte forma. Vou imaginar o versor de ρ aqui. Então ele pode ser projetado aqui no eixo Y e aqui no eixo X. O ângulo que nós estamos usando para contar o φ é o ângulo que parte aqui do eixo X e localiza o versor de ρ. Então é justamente esse ângulo aqui, é o φ'. Então o módulo desse versor é 1. Então esse ângulo aqui sendo φ, isso aqui é 1. Esse daqui é a projeção em X, essa aqui é a projeção em Y. Então essas informações já são suficientes para saber. Por exemplo, o cosseno de φ, no caso φ', é igual, eu vou chamar de ρx. Então o cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. O seno desse ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que é ρy, sobre a hipotenusa, que é 1. Então dessa forma eu já posso escrever aqui o versor de ρ' da seguinte forma. Cosseno de φ' na direção de X, mais seno de φ' na direção de Y, mais zero na direção de Z. Na direção de Z é zero porque ele está no plano XY, não tem nenhuma projeção no eixo Z. Agora eu já posso encontrar diretamente aqui esse produto. Aqui eu já sei que é zero, até porque eles são da mesma base, uma base ortonormal. E o produto entre ρ' e X, é só eu pensar que eu faço aqui, multiplico esse lado da equação por versor de X, e aqui também faço a distributiva, e cada uma das parcelas vão estar multiplicada pelo versor de X. Essa daqui, versor de X, vezes versor de X vai dar 1, e as outras vão zerar por causa da ortogonalidade. Então, como essa daqui vai dar 1, o resultado desse produto todo é o cosseno de φ'. Dessa forma eu já posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Essa parte zerou, aqui sobra menos A cosseno de φ' de φ'. Então eu vou tirar o menos A da integral, vai ficar menos lambda A ao quadrado. Vou repetir o denominador. E aqui a integral do cosseno é o seno avaliado de menos alfa até alfa. Então isso daqui é o seno de alfa menos o seno de menos alfa. E nós podemos olhar aqui um círculo trigonométrico. Aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo menos alfa. Que o ângulo contado nessa direção é negativo. O seno é a projeção no eixo Y, nesse eixo vertical aqui. Então isso daqui é o seno de menos alfa, enquanto que esse daqui é o seno de alfa. Então daqui a gente pode ver que o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa, que é só pegar o seno de alfa e rebater aqui para baixo. Então isso é o seno de alfa menos o menos seno de alfa. Então aqui dá seno de alfa mais seno de alfa igual a 2 seno de alfa. Então já vou recopiar essa expressão aqui. Vai ficar com menos lambda A ao quadrado 2 seno de alfa. Agora eu só vou copiar o denominador. E isso é a componente x do campo. Para eu fazer a componente y, eu só preciso recopiar essa expressão toda aqui, trocando aqui onde tem versor de x pelo versor de y. E aqui eu tenho a expressão para y. Aqui eu já sei diretamente, né, que são ortogonais, e esse produto zero. Agora eu preciso saber o que acontece entre o produto de ρ' e de y. Então eu vejo que a única coisa que tem aqui na direção de y é o seno de φ' e esse vai ser o produto. Então vou recopiar essa expressão aqui. Então eu já posso tirar esse menos A da integral. E a integral do seno é igual a menos cosseno avaliado de menos alfa até alfa
E isso daqui dá... Eu vou deixar esse menos aqui em evidência. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui no cosseno de filinha. Isso dá cosseno de alfa menos o cosseno de menos alfa. Acontece que o cosseno de menos alfa, como a gente pode ver aqui, então aqui está alfa e aqui menos alfa. A projeção nesse eixo que é o cosseno. Então, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Então eu posso só recopiar aqui essa parte, cosseno de menos alfa, como cosseno de alfa. Então, eu tenho uma coisa menos ela mesma, nesse aqui dá zero. Substituindo isso aqui também vai dar zero. Então, essa componente toda é zero. A componente é y. E eu vou voltar lá na imagem para que a gente entenda se a componente é y realmente deve ser nula. Chegando aqui, a gente pode ver também que esse elemento de carga, ele gera esse campo elétrico aqui, que pode ser decomposto aqui nesses eixos, né? Então, em x ele vai ser decomposto para cá, em y ele vai ser decomposto para cá e em z para cima. Mas da mesma forma, eu posso encontrar um arco aqui nessa parte que seja simétrico em relação a esse, que vai gerar um campo dessa forma. Então, esse campo pode ser decomposto em x para cá, né? Em y para cá e em z aqui para cima. O que acontece é que a componente em z vai se somar com a componente z, a componente em x vai se somar com a componente em x, e em y vai se anular com as componentes em y daqui. Então, realmente, faz sentido a componente x não ter zerado e a componente y ter zerado. É importante que tudo esteja coerente. Inclusive, uma análise dessa forma poderia ser usada como argumento para que a componente y não fosse calculada, dependendo do examinador, se ele poderia aceitar ou não. Então agora eu vou calcular a componente z, que para calcular é só repetir essa expressão, trocando o vetor de y pelo vetor de z. Então essa expressão aqui. Aqui z é produto escalar com z, dá 1. Essa daqui, o vetor de rolinho vezes o vetor de z, dá 0 por dois motivos. Primeiro porque eles fazem parte da mesma base, no caso das coordenadas cilíndricas. Lá tem um vetor de rho e tem um vetor de z, e é uma base ortonormal também. Mas eu posso olhar aqui pela projeção que nós fizemos, e o vetor de z vai fazer com que aqui dê 1, esses dois vão zerar pela ortogonalidade, só que o módulo aqui já é 0, então vai ser 0 vezes 1, e esse produto realmente zero. Então agora eu vou recopiar essa parte aqui. Então aqui sobra z de filinha. Esse z aqui é constante, né, perante essa integração. Então aqui a integral de d filinha é o próprio filinha avaliado de menos alfa até alfa, que isso aqui dá alfa menos o menos alfa, que é alfa mais alfa, 2 alfa. Então esse 2 já pode simplificar com esse 4 aqui, e o resultado fica lambda a alfa z sobre 2ε0, 2πε0, z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Essa daqui é a componente z, então eu já posso voltar e substituir aqui. Dessa forma eu vou encontrar o campo elétrico em um ponto arbitrário no eixo z. Então vou copiar isso aqui. Copiei o EX, agora eu tenho o vetor de x, mais o EY na direção de y, mas EY é 0, então nem vou copiar aqui. E agora o EZ na direção de z. O EZ nós acabamos de calcular, é esse daqui. E aqui tem a direção de z. Então essa parte responde até isso daqui, encontre E num ponto arbitrário no eixo z. Agora nós vamos mostrar que quando a curva é uma circunferência completa, a resposta se torna essa aqui. Para ser uma circunferência completa, esse menos alfa tem que ser π para partir de menos π, que é aqui atrás, menos π, até π. π é aqui na frente, né? Então ele vai partir daqui e chegar aqui, e isso é uma circunferência completa. Então basta que eu volte lá, naquela expressão que eu acabei de encontrar, e substitua alfa por π. Então, vou organizar o espaço aqui. Assim eu tenho
aqui tem um seno de alfa, né? Então o seno de π é zero. Então já vai zerar toda a componente x. Quando eu colocar o π aqui no lugar do alfa, ele vai simplificar com esse π. Então eu tenho lambda a z sobre 2ε0 z ao quadrado mais a ao quadrado, elevado a 3 meios. Então essa é a expressão para quando a gente substitui alfa igual a π. Aqui, né? É uma circunferência completa. Vamos comparar agora. Lambda a z na direção de z, lambda a z. Então tem aqui o versor de z, né, que essa foi a única parte que não zerou. Na direção de z, o numerador agora está igual. E o denominador, 2ε0 vezes esses parênteses. 2ε0 vezes esses parênteses elevado a 3 meios, né, como está aqui. Então, realmente, agora nós mostramos que quando a curva é uma circunferência completa, a resposta se torna essa. Eu só vou explicar mais uma coisa, que é o motivo de sumir a componente de x para quando é uma circunferência completa. Eu dei o exemplo aqui nesse elemento de carga, ele vai gerar esse campo, que pode ser decomposto em x para cá, em y para cá e em z para cima. Mas completando a circunferência, aqui atrás vai ter um elemento de carga simétrico a esse, que também vai gerar um campo que decomposto vai dar isso daqui em x, isso aqui em y e isso aqui em z. Então, agora, essa componente em y vai simplificar com essa em y, essa em x simplifica com essa em x, e as de z vão se somar, né? Então, em uma circunferência completa, existe simetria tanto para anular as componentes x quanto para anular as componentes y. Então, o resultado realmente só depende de z. Dessa forma, a questão fica completamente resolvida.